tranquilidade? Vamos lá, vamos continuar? Agora a gente vai fazer aí, né, partindo para continuidade da matéria, né, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com sistemas. Então, a ideia desse estudo de sistemas, basicamente, é a gente fazer uma recuperação teórica, né, de coisas que, entre aspas, a gente já sabe, e depois começar a trabalhar com métodos específicos. Beleza? Vamos começar, né, trabalhando primeiro com a ideia do que é um sistema, como é que a gente consegue resolver, quais são as características, o que ele pode apresentar para a gente, né? Então, a caracterização matemática de um sistema, né, é você produzir equações, né? Então você tem uma listagem de equações, né? Então aqui pontinho pontinho, independente de quantas forem, né? Vocês têm os coeficientes, que são os numerozinhos que aparecem na frente da letra, né? Vocês têm as letras, que são as variáveis, e vocês têm as constantes, que são os valores que dão após o igual, certo? Esse tipo de sistema, né, ele sempre pode ser representado de uma forma matricial, isso é super importante. Então, ó, se você pegar uma matriz coeficiente, multiplicar por uma matriz incógnita, e colocar como a resposta, né, os vetores constantes ou as constantes, repara, como é que multiplica a matriz, né? Não é linha por coluna? Então vai ficar esse cara vezes x1, esse cara vezes x2, esse cara vezes x, esse cara vezes o último. Isso, se você reparar, dá justamente a primeira linha, né, do nosso sistema de equações. E assim sucessivamente, ó, esse cara vezes o x1, esse cara vezes o x2, esse cara vezes o último. Então, esse cara vezes o x1, esse cara vezes o x2, ou seja, né, todo sistema pode ser representado de forma matricial. Isso é importante a gente guardar, né, vai ser importante para um dos nossos métodos, beleza? Outra coisa que é legal a gente saber, né, o sistema ele pode ser, né, ele tem três caracterizações possíveis. Ele pode ser um sistema possível e impossível. Primeiro é isso, né? Duas categorias. Possível ou impossível. Impossível é mole, né? Possível não tem como resolver, né? Não é que todo sistema, às vezes o aluno acha que todo sistema que é apresentado é passível de resolução, e tem sistema que não é passível de resolução. Cabe a gente saber fazer esse tipo de análise, né? Vocês já até fizeram isso lá na matéria de álgebra linear, né, por Cramer, né? O Cramer ele fazia uma análise, né, que além de resolver o sistema, ele mostrava qual era a categoria do sistema, se era possível, se era impossível. Dentro do possível, ele pode ter duas classificações. Ele pode ser determinado, e aí se for determinado, ou seja, você só tem uma resposta única, né? Aquela resposta é a única resposta que serve para o sistema. Isso é um sistema possível e determinado. Ou você pode ter um sistema que é possível, porém é indeterminado, ou seja, possivelmente mais de uma resposta atende o sistema. Se mais de uma resposta atende o sistema, você não pode dizer com certeza qual é a resposta. Provavelmente tenham 1000 respostas, infinitas respostas, então você não consegue fechar, né? Não é diagnóstico fechado. Ah, ó, esse sistema se resolve com o número tal, tal e tal. Não é assim. Existem uma infinidade de números que vão resolver esse sistema, logo ele é um sistema possível e indeterminado. Então, três classes, né, na verdade, só que uma está dentro da outra. Possível e impossível, e aí, sendo possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Tá? Sistema possível compatível, admite solução. Sistema possível e determinado, né, possui uma única solução, como a gente falou, né, é determinado. E aí, a gente tem que entender o que é cada situação dessa daqui. Cada linha dessa representa o quê? Se você reparar, na verdade, você tem uma equação, né? Na primeira linha aqui, na segunda linha, uma outra equação, na terceira linha, uma outra equação. E aí, pessoal, essas equações, elas geram retas, né? Elas geram retas no espaço, né? Então, para cada reta dessa, você tem representação de uma equação. Quando a gente diz que o sistema é possível e determinado, é porque em algum momento essa reta que representa uma linha do meu sistema, ela tem um ponto em comum com a outra reta, por exemplo, que é a solução do outro sistema, da outra linha do sistema. Em algum momento essas duas linhas elas têm a mesma resposta. Isso seria o que? Um sistema possível e
determinado. Então, vai cruzar duas retas e esse cruzamento que só é uma vez, não é uma curva, então não dá para cruzar duas vezes, só cruza uma vez. Esse pontinho de cruzamento é o que é o determinado, é a resposta que responde às duas linhas, né, ou mais do teu sistema. Quando o sistema, né, é possível indeterminado, você não vai ter apenas um ponto de cruzamento, você vai ter mais de um. E aí as retas vão estar em que posições? Né? Elas vão estar paralelas, né, e sobrepostas. Ou seja, são retas coincidentes. Então, diversos pontos delas duas são comuns a essa e a essa reta, por exemplo. Então, elas têm várias respostas em comum, infinitas, né? Porque um monte de ponto de uma é equivalente ao ponto da outra, porque elas estão justapostas, né? Uma encravada em cima da outra. Então, isso é o indeterminado. Você não consegue dizer uma única resposta. E o impossível, né? Então tá aqui, ó, duas retas sobrepostas que você nem consegue ver, né? Não consegue nem distinguir uma da outra porque ela está uma escondida atrás da outra. É aquela história do desenho um homem atrás da árvore, né? Aí o cara vai e desenha o cara com a cara pro lado assim da árvore. Não, se ele está atrás da árvore você não consegue enxergar ele. É uma reta justaposta a outra, tá? Sistema impossível e compatível é quando eles não têm solução realmente. Essa reta não se cruza com a outra. E aí qual é a única posição que a gente pode admitir para que duas retas não se cruzem, né? Elas serem uma paralela à outra. Qualquer inclinação diferente do paralelo, ela em algum momento pode não necessariamente ser aqui, mas lá na frente haverá um cruzamento, né? Ao prolongamento da reta, né? Lembrando que a reta vai para o infinito, não é uma semi-reta, é uma reta. Aqui a gente desenha só um pedacinho porque não dá para ficar atravessando o papel, né? Mas nesse sentido, as retas serão paralelas, beleza? Então, possível determinado, retas concorrentes, retas que se cortam. Possível indeterminado, né? Retas sobrepostas, tá? A mesma reta, na verdade. E se for impossível, ela é paralela, tá? A gente vai estudar uma forma, né, de fazer a resolução desses sistemas. Hoje eu vou me preocupar mais com a forma braçal, né, de se fazer, que é o método da soma, que você já viu, soma e subtração de equações e tal. A gente vai se preocupar em resolver algumas dessas para você lembrar. E depois a gente vai ver métodos mais específicos, que são fórmula de bolo para resolução. Ou seja, você não precisa pensar, você precisa executar a metodologia, a fórmula, beleza? Lembrando que para resolver sistema, você pode ter método direto, ou seja, métodos onde você faça uma técnica e apareça a resposta para você logo de cara, ou você ainda pode ter método indireto, que aí depende de iterações, que é o que a gente já estava trabalhando lá atrás. Ou seja, você não consegue um método onde acha a resposta de forma rápida e precisa, né? Você precisa ficar repetindo algum tipo de procedimento para achar as raízes por aproximação. Tá? Então existem esses métodos aí, tem no material, e o método de Gauss vai ser o primeiro método que a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje eu quero só que a gente relembre, né, que há formas de resolução de sistemas que são mais braçais, né? E aí como é que a gente faz? Eu vou pegar só dois exemplos aqui para a gente lembrar como é que se resolve um sistema de forma braçal, né? Então, esse sisteminha aqui, por exemplo, a gente tem aí 3x mais 2y. Então, vou anotar aqui para a gente, tá? Então, a gente tem 3x mais 2y mais 4z igual a 1, certo? A gente tem x mais y mais 2z igual a 2. Então, x mais y mais 2z igual a 2. E a gente tem 4x mais 3y menos 2z, se eu não me engano, igual a 3. Então, menos 2z igual a 3. E aí vamos lembrar só como é que resolve pelo método braçal, né? Depois a gente começa a ver técnicas. Então o método braçal, né, é um método onde a gente procura, né, alguma forma, algum pensamento para diminuir o tamanho, né? A gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Então esse sistema provavelmente a gente consiga resolver. Se a gente tiver um sistema onde a gente tem
o número de equações diferente do número de incógnitas, aí a gente já começa a ter um pouco mais de problema para resolver. Às vezes ele nem consegue ser solucionado, tá? Então, o ideal é que tenhamos o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações, como aqui está acontecendo. A gente tem 3 letrinhas desconhecidas e tem 4 informações sobre, e 3 informações sobre elas, que são as equações, beleza? Então, como é que a gente faz para resolver coisas assim de forma braçal? A gente vai usar, como a gente falou, o sistema nada mais do que uma inscrição matricial, que nós vimos agora anteriormente. Dá para reescrever isso como matrizes, né? E as matrizes, elas permitem que nós façamos aqueles algebrismos, né? De multiplicarmos linha por um valor, de trocar posição de linhas, trocar posição de colunas, que isso não altera o resultado, né? Da nossa matriz. Aqui, a gente vai usar esse tipo de situação, tá? Então vamos lá, vamos pensar o que seria legal, por exemplo, para a gente fazer com essas 3 equações, né, e que permita que a gente talvez consiga resolvê-las. O ideal é a gente conseguir que números e letras, né, tenham sinais opostos, porque a gente consegue eliminar de certa forma alguma parcela dessa. Então, ó, eu vou trabalhar primeiramente com essas 2 linhas aqui, ó. Se eu conseguir somar essas 2 linhas, nessa perspectiva que eu já tenho, repara que o z ele vai cortar, né? Porque eu tenho mais 2z e menos 2z. Então é legal que a gente faça esse tipo de operação. Então, ó, somando essas duas, não precisei nem modificar nada, né? Porque já está pronto aqui para o corte. Ó. Então eu vou cortar os z's, porque está somando e subtraindo, e vou somar o resto. Então eu vou ficar com 5x mais 4y, né? Igual a soma daqui também dá 5. Né? Então esse aqui corta, soma aqui, né? E soma aqui. Beleza, diminuir pelo menos o número de variáveis, né? Eu tinha 3, né? 3 equações, 3 variáveis, já dei uma diminuída. Outra forma de se pensar aqui também, né? Lembrando que eu posso fazer várias operações com essas linhas, tá? Então, sei lá, uma outra forma de pensar aqui, por exemplo, se eu multiplico essa do meio por 2, ou seja, se eu pego essa do meio e multiplico por 2, eu vou ficar com 2x mais 2y mais 4z. E aí eu vou logo tirar onda, né? Vou logo multiplicar por menos 2, tá? Que aí aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Se eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos, menos e menos. Por que eu já estou na maldade? Lembrando, o que você faz do lado direito, você tem que fazer do lado esquerdo, porque eu preciso manter a igualdade. Então, se eu multipliquei esse por menos 2, esse por menos 2, esse por menos 2, né? Lembrando que já era 2, então ficou menos 4. Eu preciso multiplicar o lado direito também, dando o mesmo menos 4, beleza? E aí, por que eu fiz essa maldade de botar por menos 2? Porque eu vou cortar o z, né? Então aqui, ó, essa aqui eu não mexi, não fiz nada. E vou operar com elas duas, no sentido de cortar o z, aqui eu fico com x, aqui eu vou ficar, ó, que sorte, vou cortar os dois na verdade, né? Então, ó, cortei os dois, e aqui eu vou ficar então com x igual a menos 3. Então já achei uma das letras, né? Já achei uma das letras, eu nem estava nessa intenção, eu estava na intenção de eliminar o z, criar uma equação com x e y para botar aqui para fazer o procedimento de novo. Mas essa aqui já me deu logo o x direto. Então, já sei uma variável. Posso pegar e substituir aqui, por exemplo, para encontrar o y. Se o x é menos 3, vai ficar isso aqui, mais 4y igual a 5. Aqui dá menos 15. Quando passar para lá vai ficar mais 15. Então, 5 mais 15 vai dar 20. E aí o y é igual a 5, por exemplo. Beleza? Então, isso eu já estou fazendo pelo método da soma, né? Até porque esse sistema está bem bobinho, bem facilzinho de resolver. E aí a última etapa é escolher qualquer uma delas para substituir o que eu já tenho, tanto o x quanto o y, achando o z. Né? Claro que eu vou escolher a menor, né? Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. A escolha é livre. Eu vou escolher
a segunda. Por quê? A segunda é menor, né? Então, x, que é menos 3, y, que é 5, mais 5, mais 2z é igual a 2. E aí, né, facilmente, aqui está dando 2, não é isso? Então, 2, quando passa para o outro lado, menos 2. Então, vai ficar 2 menos 2. 2z igual a 0. Né? Então, z vai ser 0. Beleza? Só dar aquela conferida, tranquilo. Então, para esse sistema aqui, eu tenho um sistema que é possível e determinado, porque eu só encontro uma resposta para ele. Ou se eu só encontro uma resposta para ele, eu tenho um sistema possível, determinado, né? Esse aqui é um D, beleza? Onde as respostas são x é menos 3, a única resposta possível, e z igual a 0. Beleza, galera? Então, só lembrando como é que faz isso braçal, né? Você pode multiplicar uma linha toda, você pode somar com outra linha, mas aí é uma estratégia sua, né? Isso vai ter que ser uma dinâmica que você vai criar respeitando as regras, de multiplicar por dois lados, de poder somar as linhas, né? E aí cada um vai adotar uma estratégia. Essa estratégia que eu fiz é a minha. Você pode adotar um outro tipo de estratégia que vai chegar no mesmo resultado, beleza? Então, primeiro exemplo aí, feito, espero que você tenha entendido.